Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma reunião do grupo UTIs Brasileiras. Hoje nós temos o prazer de receber Diogo Toledo, Diogo, médico intensivista e também um especialista em nutrologia, que atualmente é o responsável pela MTM do Hospital Jardim Albert Einstein. Ah, Mais do que isso, o Diogo é uma grande liderança na área. E hoje nós vamos discutir um assunto importante dentro do cenário da terapia intensiva, que é a questão da sarcopenia. E isso faz parte do nosso dia a dia e nem sempre a gente dá a importância devida. E daí a ideia de estar convidando o Diogo hoje exatamente para discutir esse assunto. Diogo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. A tela é sua, fica à vontade. Obrigado pelo convite, Derlon. Sempre um prazer estar aqui falando nessa reunião com vocês, principalmente de um assunto que eu venho estudando bastante. Vocês estão vendo a minha tela inteira? Estamos sim. Então, a gente vai conversar um pouco sobre sarcopenia como um inimigo silencioso e talvez silencioso e que mereça uma atenção. E a gente vai discutir sistematicamente estratégias de como a gente pode identificar, de como a gente pode diagnosticar e acima de tudo, medidas de terapêutica em relação a esse tipo de acometimento que esses pacientes sofrem, principalmente numa resposta inflamatória mais intensa. Se a gente olhar para a definição específica pelo consenso de sarcopenia, a definição ela engloba dois critérios, a perda de massa muscular e a perda de força. Então, para caracterizar a sarcopenia, é necessário que esses dois componentes estejam acoplados. Quando a gente fala só de perda de massa muscular, a gente nomeia isso de baixa muscularidade e não sarcopenia se ele não vier acompanhado dessa perda de força. O consenso ele foi extrapolado. Inicialmente ele foi desenhado para uma população de idosos, mas isso hoje é replicável em todos os cenários. Ele começa uma identificação através de um screening que é o SARC-F, que é uma ferramenta de questionário onde são feitas 5 perguntas. Dessas perguntas contempladas mais ou menos uma avaliação e uma noção de força, de subescada, de queda. Se esse paciente tiver um corte maior do que 4, ele já é um paciente que tem uma flag, uma bandeira aí vermelha para risco da sarcopenia. O próximo passo, do ponto de vista de sistematização, é avaliar a força e o consenso sugere avaliar pelo hand grip ou através do teste de sentar e levantar da cadeira. E aí, dentro desse cenário, se esse paciente ele já tem alteração de força, ele já é uma provável sarcopenia, e o diagnóstico ele pode ser confirmado através do DEXA, bioimpedância, tomografia, ressonância ou até mesmo ultrassom. E a gravidade dessa doença, ela pode ser complementada através de alguns testes funcionais, como o teste de velocidade. Então, reparem que quando a gente está falando de sarcopenia no diagnóstico, é um pouco limitado quando se trata de um paciente com um cognitivo não tão bem apropriado ou não colaborativo. Mas, de qualquer maneira, a gente sinaliza como uma baixa muscularidade e eu vou tentar transpor isso para a UTI. Por que o diagnóstico ele começa com força? Para o método ser completamente inclusivo, porque é muito mais barato ter um hand grip do que propriamente um ultrassom, uma bioimpedância, uma tomografia com software específico para avaliar o corte de L3. Mas, além disso, os estudos também mostram que o paciente, na maior parte das vezes, isso não é em 100% das vezes, o paciente perde 3 vezes mais rápido a força do que a massa muscular em quantidade. Então, por isso que ele segue essa linearidade no consenso. 40% do nosso organismo deveria ser composto de músculo, e quando a gente pensa em músculo, a gente não pode esquecer que digestão, musculatura lisa também é músculo, diafragma é uma musculatura esquelética é,
que também é musculatura, o arcabouço de deglutição e a mastigação. Obviamente, vem mais à nossa mente que a musculatura esquelética do tipo bíceps, tríceps, quadríceps, que está muito linkado a movimento e postura, elas visualmente são as que mais deterioram quando a gente consegue detectar isso macroscópica. Então, a gente sabe que nós temos três tipos de musculatura: a lisa, a cardíaca e a esquelética estriada. E durante a resposta inflamatória, ela não é seletiva. Então, o catabolismo ele não tem uma pré-seleção por um tipo de musculatura. Ela é sistêmica e também ele não tem uma pré-seleção por um predomínio de quadríceps em detrimento de bíceps, enfim. É uma, uma perda global quando a gente está falando desse catabolismo. No cenário estatístico, 20 a 70% desses pacientes que ingressam à UTI, eles já têm uma baixa muscularidade. E o grande problema é que isso é um marcador independente de prognóstico ruim dentro da UTI. Tempo de ventilação mecânica, sobrevida e até mesmo depois no step down da UTI para o hospital com maior tempo de internação. Na trajetória desse paciente na UTI, nós temos vários fatores detratores da parte muscular, que é imobilização ou tempo de ventilação mais prolongada, a intensidade do catabolismo, a baixa oferta de proteína, uso de corticoide ou uso de bloqueador neuromuscular e até mesmo o uso de droga vasoativa para esses pacientes. É um cenário que a gente tem aqui fatores de risco modificáveis e não modificáveis. A ventilação mecânica pode entrar nesse critério de modificáveis, desde que a gente esteja gentilmente ventilando esse paciente, para tentar tirar ele o mais rápido possível, porque esse paciente mais tempo na ventilação mecânica, ele tem um risco muito maior de perder massa muscular. E condições pré-clínicas do tipo um paciente oncológico que entrou, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com insuficiência renal, são fatores de riscos não modificáveis e que a gente vai ter que acompanhar, mas fica um alerta também para outros, como o uso bem consciente de sedativos e bloqueadores neuromusculares, a utilização de corticoide adequadamente, e a gente vai discutir um pouco esses cenários. E se a gente não tiver um continuum care desse assegurar esse cuidado depois desse paciente saindo da UTI, indo para a semi-intensiva ou para a enfermaria, isso piora muito o quadro dessa massa muscular desse paciente e comprometendo a função desse paciente no pós-alta. Os termos, eles têm uma similaridade, um overlap quando a gente fala de fisiopatologia. Então, quando existe uma miopatia dessa envolve isso não só a parte muscular, mas a parte neurológica e até mesmo microvascular, como alteração de vasodilatação, de permeabilidade, de hipoxemia, a hiperglicemia que pode piorar essa alteração metabólica e até culminar com essa alteração elétrica com disfunção de canais, até mesmo quando a gente pensa no contexto dessa perda global da massa muscular. Fato que a intensidade da resposta inflamatória é um agravante e ela também determina o quanto catabólico maior vai ser esse paciente ou não. A gente sabe que esse paciente, quando ele experimenta respostas inflamatórias mais intensas, esse lixo metabólico, se não lavado, esses radicais livres eles se depositam principalmente na mitocôndria, e a mitocôndria, quando a gente está falando de papel muscular, a função dela seria gerar energia para contratilidade. Então, essa mitocôndria, ela sofre uma alteração e ela não executa o papel de fornecimento de energia. O grande trabalho que foi um divisor de águas na terapia intensiva, publicado em 2010 na Care, ele já mostrava que esses pacientes, foi uma análise feita com alguns pacientes em terapia intensiva, onde foram aplicados 3 métodos de avaliação da massa muscular: ultrassom, biópsia de quadríceps e isótopo marcado. Então, reparem aqui nesse slide que no primeiro dia existe uma arquitetura muscular. No artigo, eles fazem questão de falar que essa paciente era uma paciente jovem que não tinha uma interferência de uma resistência anabólica, por exemplo. E no 7º dia,
essa arquitetura da biópsia é completamente alterada e isso não precisa ser nenhum patologista aqui para a gente identificar toda essa alteração aqui da estrutura dessa biópsia. Quando a gente olha para o ultrassom, esses pacientes eles perdem mais intensamente nos 10 primeiros dias, e aqui existe uma correlação muito interessante já de análise. Os pacientes que mais perderam músculos, os pacientes que mais perderam músculo foram os pacientes que mais acumularam disfunção orgânica. O problema desse estudo é que ele é um estudo associativo, então a gente não tem condições de extrair se isso é causa ou consequência, porque esse paciente mais catabólico pode ser um paciente mais grave e, consequentemente, acumular mais disfunção orgânica. Então, a gente não sabe se causa ou consequência pelo desenho do estudo, mas que ele é um fator associativo de gravidade, isso é fato. A mitocôndria, de fato, ela é o papel fundamental aqui, e aqui a gente nota que a mitocôndria normal, ela tem um preenchimento nessa primeira figura, depois a gente tem uma mitocôndria aberrante até ter uma mitocôndria vazia, que é onde deposita todo esse lixo metabólico se a gente não tiver um sistema antioxidante bem funcionante, como, por exemplo, um dos grandes representantes desse fator antioxidante, seria a autofagia. Alguns estudos mostram que esse paciente em choque séptico ele pode experimentar perdas maiores do que essas de 10% em 14 dias, ou 15%, aqui chega a 30%. Então, isso depende muito da intensidade da resposta inflamatória, avaliado aqui pelo ultrassom. Esse foi o estudo que nós publicamos em 2021, com os pacientes em ventilação mecânica, onde a gente identificou linearmente que aqueles pacientes que mais perdiam músculo, através dessa avaliação do ultrassom no quadríceps, eram os pacientes que tinham pior sobrevida, independente se perna esquerda ou perna direita, e o nosso desfecho primário avaliado foi ventilação mecânica. Então, quem mais perdeu musculatura de quadríceps foram pacientes que em correlação, ficaram mais tempo em ventilação mecânica. E o ultrassom ele vem como uma ferramenta muito interessante, principalmente quando eu falei para a limitação daqueles pacientes onde eles não são colaborativos ou existe uma alteração cognitiva. O MRC, ele é uma das ferramentas que a fisioterapia utiliza muito para classificar essa fraqueza adquirida na UTI, porém, esse é um score que ele depende muito da colaboração do paciente, principalmente nos comandos que são dados. Então, aqui, nesse estudo, eles substituíram ou inseriram o ultrassom como uma ferramenta para aqueles pacientes que tinham um CAN-ICU positivo e um RAS diferente de zero. E aí eles aplicavam ultrassom, porque já existe uma coletânea de estudos que mostrou qual que era essa taxa de perda quando a gente fazia por espessura ou por cross-section area na primeira semana. Então, é como se a gente estivesse substituindo o ultrassom, se esse paciente perdeu mais do que 10% nessas, porque o ultrassom precisa ser linear, ele não basta uma medida diferente da tomografia ou da bioimpedância, ele é uma medida que necessariamente precisa de, no mínimo, 2 medidas, e elas são comparativas. Então, se ele perde essa porcentagem que já está descrita na literatura, ele é um paciente como se ele fosse colocado como critério de uma fraqueza adquirida likely, e aí a gente não precisaria utilizar o MRC, já que ele tem um CAN-ICU positivo ou um RAS diferente de zero. E aqui, obviamente, a terapia seria essa recrutamento muscular, que é o que a gente vai discutir um pouco nas intervenções. Só para vocês terem em mente, na época do COVID, esses pacientes experimentavam espessuras menor do que 1 centímetro de quadríceps, ou seja, uma lâmina de quadríceps, onde na média isso gira em torno de 3, independente se a gente estiver falando de sexo, mulher um pouco menor, mas gira em torno de 3 centímetros. Então a gente tinha uma média nesses pacientes com uma catástrofe desse catabolismo. Aqui em pacientes com COVID graves dentro da terapia intensiva, estão mostrando que essa média pode piorar numa avaliação de 1, depois no 7º dia, correspondente como que ficaria essa análise. E é fato também que essa musculatura, a adequação dessa musculatura guarda uma estreita relação com imunidade. Pacientes dentro da UTI que perdem 10% dessa massa muscular, eles já têm uma chance 10% a mais de desenvolver infecção de qualquer tipo. Pacientes que experimentam uma perda de 20%
30% desses pacientes, eles não cicatrizam definitivamente, e esses pacientes que chegam a perder 30%, que a gente viu aqui nesse último estudo do COVID, eles já não têm condições de levantar, os simples atos de levantar da cadeira com prejuízo cicatricial. E aqueles pacientes que perdem por volta ou perto de 40%, morrem 100% das vezes de pneumonia. Como eu disse, essa resposta inflamatória ela não é seletiva. Ela cataboliza todo tipo de musculatura, e aqui é um estudo que comparou o quadríceps dos pacientes com o diafragma, mostrando que existia uma correlação. Pacientes que mais perdiam no quadríceps eram os pacientes que tinham maior prejuízo na dinâmica diafragmática. Que outro tipo de ferramenta a gente tem na UTI para essa avaliação? Tomografia com corte de L3. Não necessariamente a gente vai expor o paciente para uma avaliação específica da musculatura, mas hoje esses pacientes dentro da UTI já experimentam um diagnóstico de avaliação por outros motivos, e aí por isso eles realizam a tomografia. E aqui a gente chama essa avaliação da massa muscular pela tomografia de conveniente. Então, aqueles pacientes que já têm uma tomografia por algum outro motivo, faz-se uma avaliação retrospectiva dessa massa paravertebral no corte de L3, e aqui a gente trouxe um corte específico para paciente dentro da UTI, onde a gente discriminou baixa muscularidade versus muscularidade adequada num corte mais específico, e definitivamente o IMC não tinha nenhuma correlação com baixa muscularidade ou muscularidade intacta. Essa meta-análise publicada no final do ano passado, ela resume os principais estudos que elegeram, então, ferramentas de composição corporal para dentro da terapia intensiva para avaliação da massa muscular desses pacientes. 85% dos estudos foram com ultrassom, 15% de tomografia com corte de L3. O nosso estudo foi eleito para estar aqui nessa análise da meta-análise. E aqui a conclusão é que, independente do método utilizado, tomografia ou ultrassom para os pacientes dentro da UTI, a média de porcentagem é de 2% por dia. Então, se a gente tem uma média de um paciente que fica 7 dias na UTI, com certeza ele já perdeu aí por volta de uns 15% da massa muscular. E 50% desses pacientes, eles tinham fraqueza adquirida na UTI, com prognósticos e desfechos funcionais a longo prazo que se sustentam por mais de 5 anos. Um outro tipo de ferramenta que a gente pode olhar para esses pacientes e utilizar é a bioimpedância, mas com uma cautela. A bioimpedância, ela precisa ter uma característica que se chama ângulo de fase, porque só a avaliação da massa muscular ela pode estar muito falseada, porque o paciente com edema, ele traduz isso em massa muscular aumentada. Então, pode ter um raciocínio errático nesse sentido, mas hoje a gente sabe que existe uma boa correlação com o ângulo de fase. O ângulo de fase, ele corta numa média de 4,5. Abaixo de 4,5, ele avalia... A tradução do ângulo de fase é como se fosse... quanto maior o ângulo de fase, menor essa intensidade da resposta inflamatória e melhor é o estado nutricional. Quanto menor o ângulo de fase, maior a resposta inflamatória, pior é o estado nutricional agudamente desse paciente. Aqui o ângulo de fase, ele se correlacionou muito bem com o MRC e outras ferramentas de avaliação de funcionalidade, não só na UTI, mas no pós-alta da UTI também. Então, quando a gente utilizar a bioimpedância, talvez a característica ou o critério mais importante seja a utilização do ângulo de fase. Eu trouxe um estudo especificamente em pacientes em pré-operatório que iriam para a UTI, que eram pacientes de alto risco, e que esses pacientes eles foram estratificados 2 dias antes por esse ângulo de fase, e isso demonstrava que aqueles pacientes com ângulo de fase menor do que 4,5, eles tinham realmente uma pior sobrevida quando comparado com o ângulo de fase maior do que 4,5. Esse é um estudo que a gente publicou na Nutrition em 2019, onde a gente avaliou todos os critérios hoje, ferramentas disponíveis para avaliação da massa muscular, e a gente classificou em vantagens e desvantagens. Então, quando a gente está falando de um paciente dentro da terapia intensiva, o DEXA, ele definitivamente não é uma ferramenta útil nesse cenário, e aí a gente fica, então, com o ultrassom, bioimpedância, desde que ela tenha a avaliação do ângulo de fase e a tomografia com corte de L3. No Critical Care do ano passado, a opinião de 10 experts no assunto trazem, então, a
composição já com uma visão muito rotineira da terapia intensiva, já que esses pacientes eles cursam com pior prognóstico. Só estou ligando, da mesa estou olhando, pode arrumar outros planos. Matheus, silencia alguém. Obrigado. Um novo modelo que a gente pode também pensar é que será que a musculatura lisa ela também é acometida? Existe uma sarcopenia do trato gastrointestinal? Então, esse é um estudo experimental onde pacientes queriam ser submetidos à cirurgia do trato gastrointestinal, biópsias e amostras foram retiradas desses pacientes e indivíduos e essas amostras é que foram randomizadas. Um grupo foi randomizado com um soro que recebia de pacientes de UTI, pacientes críticos com SOFA score maior do que 8 e mais do que 3 dias consecutivos dentro da UTI, e versus soro de indivíduos saudáveis, e eles avaliaram a contração da musculatura lisa e até mesmo transmissão sináptica. O claro é que esses pacientes, esse grupo de amostra de biópsias que foram incubados com soro de pacientes graves, eles tinham uma sinapse reduzida e uma força de contração e tração menor do que aqueles indivíduos saudáveis. Ou seja, isso fica claro que também a musculatura lisa é acometida, o que nos faz raciocinar que uma das prováveis causas de disfunção do trato gastrointestinal também seja essa resposta inflamatória que acomete também a musculatura lisa desse paciente. E isso, obviamente, a gente não vai fazer biópsia desses pacientes para estratificar esses pacientes que estão num risco maior de disfunção do trato gastrointestinal. E aí, esse estudo da Nutrientes 2022, ela comparou a ecodensidade do antro gástrico desses pacientes evolutivamente e aqueles pacientes que pioravam essa eco. Perdi o seu áudio, Diogo. Desculpa, eu acho que voltei, vocês estão escutando? O áudio. Voltou. Agora falta a tela. Voltou? Voltou. Desculpa aí. Então, voltando aqui nesse estudo da Nutrientes, eles correlacionaram, então, esses pacientes, avaliaram, então, a ecodensidade do antro gástrico desses pacientes, e aqueles pacientes que pioravam essa ecodensidade, ou seja, pioravam a musculatura lisa, eles tinham mais sintomas do trato gastrointestinal. A Anica, que é uma grande estudiosa na terapia intensiva de disfunção do trato gastrointestinal, traz uma classificação em grau 0, 1, 2 e 3, então, aqueles pacientes que pioravam a ecodensidade eram os pacientes que ficavam mais próximos do grau 3 e 4, mostrando, então, essa relação da resposta inflamatória com o trato gastrointestinal. E aqui é um estudo que a gente publicou no final do ano de 2022, onde a gente mostra uma ressonância muito negativa. Se esse paciente tem a resposta inflamatória, é um paciente que tem alteração do trato gastrointestinal, piora a peristalse, piora a disfunção do trato gastrointestinal, possibilita a progressão da nutrição e isso gera uma sarcopenia aí, sistêmica. Algo que a gente também tem que pensar é no arcabouço de deglutição, porque muitas das vezes a gente estuba o paciente e tira a sonda consequentemente. Então, é preciso ter uma análise mais criteriosa desses pacientes, porque essa disfagia ela pode ser uma disfagia proveniente da sarcopenia. Então, é uma disfagia sarcopênica que a gente chama, e esses pacientes não sofrem só desse trauma pelo tempo que ele ficou entubado, mas também por essa proteólise que ocorre nesse arcabouço de deglutição. E isso é um ciclo também de uma ressonância muito negativa, porque se esse paciente é estubado, se esse paciente é retirado da sonda, a via artificial, até ele conseguir deglutir, porque ele já tem arcabouço comprometido, isso piora ainda mais essa desnutrição desse paciente. Qual que seria então o cenário? E a gente agora está entrando mais para a metade terapêutica, é proteína e exercício. E isso fala muito a favor do que hoje se faz externamente, não em pacientes e indivíduos que querem ganhar massa muscular e são indivíduos jovens. A gente publicou um artigo que faz uma análise muito parecida com um atleta, e esse paciente de UTI é um atleta que ele não descansa,
porque essa resposta inflamatória ela não tem um começo, meio e fim como um atleta tem, e muito menos esse paciente ele tem a oportunidade de um sono reparador, que é onde mais se libera a parte hormonal, e por isso é um paciente que está sempre catabolizando. Esse estudo mostra uma relação bem estreita da fraqueza adquirida na UTI, de pacientes que desenvolveram fraqueza adquirida na UTI e que tiveram um comprometimento dessa carga calórica desses pacientes, tanto de caloria e proteína, mas muito mais depois num cenário de reabilitação. Qual hoje é a recomendação e quais são as dúvidas em relação à proteína para esse paciente? Então, esse paciente, mesmo ele sendo classificado com baixa muscularidade, ele não tem uma diretiva específica, ele segue as mesmas diretivas de um paciente dentro da UTI. A Sociedade Americana recomenda um range de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. O Darren publicou um estudo do ano passado tentando mostrar, porque 1,2 a 2 é muito, muito distante essa variação. Eu posso fazer 1,2, eu posso fazer 2. E é bem diferente também o desafio de alcançar 2 gramas, diferente de 1,2. Então, ele randomizou um estudo com 1.200 pacientes, um grupo recebendo alta dose, e aqui ele colocou 2,2 porque ele já sabia dos erros no prescrito versus o infundido e uma baixa dose menor do que 1,2. E o desfecho primário foi a avaliação de mortalidade desses pacientes. O baseline era bem comparativo e não houve diferença em termos de estratégias de high protein para um standard care para esses pacientes nesta fase aguda. A nossa sociedade, ela se pronunciou num update que a gente fez da nossa diretriz, onde a recomendação, então, assim como a caloria, houve um amadurecimento. A gente entendeu que essa oferta na primeira fase, nesses 4 dias, ela tem que permear uma progressão e tem que ser em rampa. Então, esse paciente tem que começar com uma quantidade de 0,6, atingindo o terceiro, quarto dia 1,2. A partir desse quarto dia, aí sim a gente pensar numa estratégia mais agressiva para esses pacientes. A Sociedade Europeia de uma estratégia mais pragmática recomenda a gente olhar para o alvo da proteína utilizando balanço nitrogenado ou uma avaliação da composição corporal. Se não tiver nenhum desses dois, talvez ficar nessa meta de 1,3 progressivamente. E aí eu queria chamar a atenção. Perdemos você de novo. Ver se o Diogo caiu aqui. Acho que o Diogo caiu. Esperar. Não, tá aí. Diogo, perdemos seu áudio e você saiu da exibição de tela. Tá, eu vou só mudar de internet aqui. Voltou? Voltou. Então, hoje a gente olha com mais cuidado para esses pacientes, porque reparem nesse estudo que onde faz diferença essa oferta acima de 1,2 nos pacientes com baixa muscularidade. Aí sim a sobrevida começa a ser diferente e aí a gente entende que aquela quantidade que a gente tinha uma pretensão para todo mundo, não é mais para todo mundo. E aí, cada vez mais, a gente caminha para uma personalização, e esses pacientes com baixa muscularidade, então, eles merecem, sim, uma quantidade maior do que 1,2 quando na UTI. Esse é um outro estudo que mostra a estratificação com tomografia com corte de L3. Reparem que nos pacientes que têm uma baixa muscularidade, a oferta maior do que 1,2 melhora a sobrevida, e ao passo que no corte onde esses pacientes têm uma muscularidade adequada, não faz diferença 1,2 ou uma quantidade maior. Eu achei bem interessante essa forma mais sistemática de entrega de proteína se a gente fosse guiar somente por valor numérico ou fórmula de bolso.
Então, nessa primeira fase, do primeiro ao terceiro dia, de 0,6 a 1,2, isto visto os estudos do Effort Trial, visto que a autofagia ela pode ser inibida pela uma alta carga de proteína inicialmente. A partir do quarto ao sétimo dia, esse paciente ele deve receber de 1,2 a 1,5. Os pacientes acima de 7 dias têm que estar nessa reação de 1,5. E aqueles pacientes que fazem um step down, UTI, semi-intensiva ou enfermaria, 2 gramas por quilo por dia, e essa oferta ela tem que ser progressiva para esses pacientes. Faz sentido a gente olhar para a qualidade da proteína, caseína, caseína hidrolisada e whey protein. O blend de proteína que tiver a maior quantidade de leucina, isso que faz mais sentido, porque ele mais estimula a síntese proteica. E as proteínas com qualidade do whey protein, isso está em fórmulas enterais, suplemento oral, enfim, a gente já tem isso dentro do cenário hospitalar. Eles têm um estímulo maior, que maximizam. Quando a gente compara não mais desfecho mortalidade, saindo desse lugar de pretensão da estratégia nutricional querer reduzir mortalidade na UTI, e olhando para desfecho funcional, eu acho muito interessante esse estudo do Hayland, onde ele compara uma estratégia de 1 grama versus 1,5, e aí ele avaliou hand grip, que foi melhor, balanço nitrogenado, que foi melhor, e até mesmo a espessura do ultrassom desses pacientes, mostrando que a gente tem que começar a se orientar para esses desfechos funcionais. Obviamente, não é porque eu estou aqui e estudo muito isso e terapia nutricional, mas de fato quem mais estimula a síntese proteica e muscular é o exercício. Olha, esse estudo publicado em 2016 já mostra que eles fizeram um comparativo, um paciente engessado que ficou o mesmo período em termos de dias, aqui em uma semana, ele perdeu 220 gramas na perna e um paciente perdeu 1.400, 1,5 kg quando era colocado e imobilizado no leito. Então, essa é a grande proporção que um pode experimentar dentro da terapia intensiva. Quando a gente combina essas duas estratégias, de utilizar o aminoácido, a proteína, junto com o exercício, e principalmente o exercício resistido, e isso otimiza mais ainda a fibra e a síntese desses pacientes. E como a gente escolhe esse tipo de intervenção ou essa terapêutica da fisioterapia? Isso vai depender, obviamente, do nível de consciência, colaboração, condição hemodinâmica desse paciente. Mas, no mínimo, quando esse paciente no nível 1, ele tem que sair do imobilismo. Só a mobilização passiva, enfim, desses pacientes, já tirar ele do imobilismo, já tem um cenário melhor do que ele ficar completamente parado. Depois, um nível 2, se ele tiver mais consciência, passar para um ativo com resistência e fazendo isso progressivamente. Mas, definitivamente, ele tem que sair quando a diretiva, obviamente, for a condição hemodinâmica e que ele suportar. Porque aí a gente não vai poder fazer nenhum tipo de estratégia, nem nutricional, nem parte de reabilitação motora nesses pacientes. Fato que a mobilização precoce nesses pacientes em ventilação mecânica melhora desfecho e principalmente tempo de internação. Quando a gente combina exercício resistido para esses pacientes, isso ainda é melhor nos desfechos e cenários de meta-análise. Quais outras estratégias que hoje a gente pode lançar mão na UTI para diminuir esse catabolismo? Eu não estou falando nem para um efeito ergogênico. Então, a leucina a gente já falou que seria o whey, e a gente tem hoje o HMB, que é o beta-hidroximetilbutirato, ou hidroximetilbutirato. O hidroximetilbutirato, ele é um metabólito da leucina. Então, aqui, reparem nesse estudo que eu coloquei, quando a gente compara a parte de quando esse paciente recebe uma quantidade de proteína e ele é jovem, ele tem uma síntese muscular importante. Quando ele é idoso, ele tem uma resistência. Quando ele é crítico, é muito difícil vencer essa resistência. E o hidroximetilbutirato, ele vem, então, com uma ativação de inibir essa via catabólica. Então, ele tem duplo efeito. Ele estimula a via mTOR, como a leucina faz, mas ele diminui o catabolismo por inibir uma via que a gente chama ubiquitina proteasoma. Então, ele tem um duplo efeito. E que na UTI faz mais sentido. O HMB, ele não tem uma boa evidência no atleta, porque o atleta ele tem uma resposta inflamatória programada. E na UTI, como o catabolismo é muito mais intenso, o breakdown é mais ativo do que propriamente a síntese ali. Então,
o HMB ele funcionou muito mais em paciente doente do que um indivíduo saudável. Estudos, então, com HMB. Aqui em 10 dias mostravam um benefício de controle, quando não usava nada e usava o HMB, de melhorar a quantidade de músculo na perna e no total, e depois quando eles comparavam isso especificamente segmentar. Na UTI, a gente tem estudos com pacientes com trauma, mostrando um benefício no balanço nitrogenado e até mesmo na avaliação funcional desses pacientes. Um outro estudo mostrando que a intensidade da resposta inflamatória é medida por mediadores inflamatórios no subgrupo que utilizou HMB foi menor, ou seja, ele também modula um pouco dessa resposta inflamatória, por isso ele é um forte aliado hoje como um anticatabólico dentro da terapia intensiva. Aqui é um estudo menor, apesar de ser um estudo randomizado, onde ele também utilizou HMB versus placebo na dose de 3 gramas por dia. E o mais interessante do HMB é que ele já foi testado em pacientes com disfunção renal, com disfunção hepática, e ele não tem uma contraindicação. Utilizar mais do que 3 gramas não houve benefício em estudos que utilizaram 6 gramas por dia, e a gente tem um benefício mais efetivo quando isso é para mais de um mês, ou seja, 4 semanas no mínimo para esse tipo de intervenção. Então, ela deve começar na UTI, mas ela vai ser mais pronunciada quando esse paciente estiver na fase de reabilitação. Entrando em consequências de custo, aqui é um estudo em pacientes com câncer submetidos a cirurgias e que foram para terapia intensiva, e aí eles dicotomizaram esses pacientes com baixa muscularidade. Esses pacientes com baixa muscularidade tinham um custo de 4 vezes maior do que os pacientes com integridade muscular. Hoje a gente está olhando para esses desfechos a curto e a longo prazo, e eu acho que aí é o tal papel da terapia nutricional, entender essa modulação inicial da parte catabólica e não nutricional como síntese naqueles 4 dias, depois sim um efeito mais nutricional e uma modulação para essa fase. A gente sabe que quem tem mais reserva muscular passa melhor pela terapia intensiva e recupera muito mais facilmente. Essa é uma curva aqui do paciente A, onde ele tinha uma reserva muscular melhor e por isso ele faz uma queda e depois ele alcança essa funcionalidade. E isso, cada vez mais, a gente vai utilizar estratégias personalizadas para esses pacientes. Então, a gente vai utilizar o ultrassom como um guia para a meta proteica, para fisioterapia, point of care, que é mais não tem contraindicação, o paciente é fácil de acessar o quadríceps desse paciente. Talvez a tomografia com corte de L3 retrospectivamente, leitos que combinam mobilização já para esses pacientes, a calorimetria indireta, pensando até em custos para esses pacientes, desperdício, até mesmo hiperglicemia. A gente, como intensivistas aqui, e aí agora eu entro nesse lugar com vocês, a gente, não é porque a gente está só cuidando desse episódio agudo que a gente não tem que pensar nessa reabilitação desse paciente. Por isso, da estratégia de identificar o mais precoce possível, medidas hoje baseadas em evidências, com cautelas e fazer uma recuperação, porque a funcionalidade com certeza vai ser completamente diferente para esses pacientes. Obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou à disposição para perguntas. Muito bom, Diogo. Acho que a gente tem aí bastante material para discutir. Acho que foi uma excelente apresentação. Eu acho que deu para todos terem uma ideia do quanto o assunto permeia o nosso dia a dia e quanto ele é relevante para nós no nosso dia a dia. Nós estamos aí abertos para perguntas e questionamentos, mas enquanto vocês vão aí aquecendo, eu vou começar aqui com o Diogo. O Diogo, você já citou na tua apresentação, obviamente, as limitações para o diagnóstico da sarcopenia no paciente da terapia intensiva, em especial aquele paciente mais grave, com alterações cognitivas, etc. Eu queria que você fizesse um breve resumo sobre as principais barreiras para esse diagnóstico e estratégias que a gente possa lançar mão para tentar driblar isso.
Essa é uma boa pergunta. Do ponto de vista prático e sendo objetivo, o rastreio, ele já tem que já identificar se esse paciente ele já tinha alguma alteração de massa muscular ou nesse questionário que ele não depende do paciente. Então, é um screening que a gente faz 5 perguntas e o paciente pode ser para a família e são perguntas simples. Então, só ali já dá um alerta. Dando esse alerta, isso não necessariamente, se ele foi negativo, a gente não vai acompanhar essa massa muscular, porque ele pode perder massa muscular aí ao longo da internação. Mas ele levantando essa bandeira vermelha de alerta, mais incisivamente a gente tem que aplicar algumas ferramentas. Hand grip, ele precisa ser colaborativo. Muitas das vezes esse paciente vai para a UTI já efeito de sedativo, é um paciente que ele não vai conseguir segurar o dinamômetro, é um paciente que não vai conseguir colaborar com a técnica para a gente executar. Os cortes hoje para isso, elas são baseadas em pacientes hospitalizados. Existe uma tradução de um corte menor para terapia intensiva, mas, de novo, a gente cai na problemática dele ser colaborativo. Então, se ele não colaborar, o hand grip não dá para fazer, assim como o teste de levantar o da cadeira também não dá para fazer. E aí a gente partiria para um cenário do ultrassom. Então, hoje é uma facilidade. A gente tem o ultrassom, ele não especificamente para o músculo, mas o probe é o linear. Então, a gente pode, o mesmo que passa um acesso vascular. Acho que todas as UTIs, eu acho que você pode fazer do que eu, elas já estão equipadas com ultrassom para um acesso vascular, seja pública, seja privada. E a gente pode utilizar dessa ferramenta para treinar essas pessoas, capacitar para uma avaliação da espessura de quadríceps, porque é uma avaliação relativamente com uma técnica de curva de aprendizado rápido. A gente consegue acompanhar a dinâmica dessa massa muscular e orientar a estratégia tanto para a fisioterapia, isso fica mais palpável, quanto para a parte nutricional em termos de proteína. Não, não tendo som, bioimpedância. A bioimpedância, ela precisa ser com ângulo de fase. As bioimpedâncias com ângulo de fase, elas têm um custo maior. Então, elas talvez sejam uma problemática nessa limitação. Agora, uma outra estratégia que não dependeria disso e nem da tomografia, por exemplo, eu faço tomografia dos pacientes por algum outro motivo, mas não tenho software, que é um software hoje disponível gratuitamente. Chama Slice ou Magic. Ele é um software que ele não está acoplado no tomógrafo, precisa baixar para fazer essa avaliação. Bom, não tenho nada disso. O paciente não é colaborativo, circunferência de panturrilha. Aí a gente pode utilizar. Ah, mas aí o meu paciente ele tem edema. Ah, é um paciente obeso. Hoje a gente já tem cortes específicos para tirar um pouco desse viés. Mas, de novo, é uma linearidade. Você está avaliando aquele paciente com ele mesmo. Então, o erro vai ser nele. E o corte é 33, no geral, homem e mulher. Talvez 34 para o homem, 33 centímetros para a mulher. Então, hoje a gente não tem uma desculpa para não avaliar a massa muscular desse paciente de maneira objetiva, indireta ou direta. Acho que esse é o Diogo, desculpa. a última vez que eu li sobre o assunto, o grande problema do ultrassom era em relação à deterioração do espaço intersticial por conta do extravasamento de fluido, de proteína e tal. E aí parece que perdi um pouco a sensibilidade em relação à avaliação. Eu confesso que faz tempo que eu li sobre isso, não me atualizei o suficiente nesses últimos anos aí. Quais são os estudos mais relevantes em relação a isso aí? O que é que você tem para driblar essa limitação aí? A orientação para isso, Ciro, é se o paciente ele foi um paciente de muita sobrecarga volêmica e ele é um paciente que macroscopicamente a gente consegue identificar aquele edema, aí a indicação é fazer o ultrassom com compressão. Qual é essa compressão? Porque a sua compressão é maior do que a minha, e aí isso pode ser diferente ou errático. Então, tem que ser a mesma pessoa aplicando o método. Então, você vai aplicar aquele método de compressão. A literatura fala, se o paciente estiver consciente, que ele emita um sinal de dor. Mas, na maior parte das vezes, na UTI, ele vai estar sedado. Mas existe um limite, a gente não consegue. Eu faço muito ultrassom de quadríceps. A gente não consegue ultrapassar aquele limite, mesmo falando, precisa de aplicar uma força muito grande. Então,
é necessariamente aquele mesmo examinador do ultrassom no dia 1 é o que tem que fazer no dia 3 ou no dia 5 para repetir o É exame. mais complicado, tem que ser horizontal. E o diafragma, você tem usado o diafragma? A Avaliação. gente, a gente comparou o quadríceps com o diafragma, então existe uma correlação, só que a curva de aprendizado para o diafragma ela é mais complexa. E aí, hoje a gente seguia pelo quadríceps. O diafragma tem um trickzinho que o bicho, às vezes, para você delimitar a sonda, tem que ser. Se você não congelar ele exatamente na fase inspiratória, aí tem um erro. Nós temos várias perguntas aqui no chat já. A, a Jéssica pergunta em relação aos esteroides anabolizantes, como anxodolona, testosterona, para prevenir hipercatabolismo e promoção de anabolismo, se isso pode ser uma estratégia adicional nos pacientes de UTI para tratar a fraqueza muscular, principalmente quando compromete musculatura diafragmática e a necessidade de auxílio para retirada da ventilação mecânica. Na verdade, essa é uma dúvida atroz que segue os intensivistas há décadas. Alguma novidade em relação a isso, Diogo? Não, os estudos não mostraram melhora de desfecho em fase aguda para anabolizar esses pacientes, mas só tem um nicho específico de paciente que se beneficia, que é o paciente queimado, porque o catabolismo é muito maior e aí eu uso somente de oxandrolona. E ela é via sonda, ou se o paciente é com via oral intacta, utilizar pelo menos uma dose de 3 vezes por dia e acompanhar. Mas Jéssica, o importante é cumprir todas essas etapas de proteína, de mobilização, de exercício de resistência, utilizar hoje o HMB, que ele é uma excelente ferramenta que a gente tem anticatabólica, e aí numa fase de reabilitação, aí foge desse cenário, não é mais UTI. Aí nesse cenário, quando existe uma limitação para o ganho de massa muscular, faz sentido e os estudos apontam uma melhora para a funcionalidade. Mas na fase aguda, todos os estudos não têm desfechos positivos. O HMB ele é bastante tentador por conta de não ter efeitos adversos, isso ser seguro, isso já é uma coisa importante. E custo, Diogo? Hoje, ele manipulado, ele tem um custo baixo. Agora, comercialmente, são poucas as empresas que produzem ele. Então, a gente tem hoje a Eurofarma com mTOR, que aí ele é comprimido, e aí ele tem um custo um pouco mais elevado. Agora, Mas quando a ainda gente assim o custo não manipula... é proibitivo. Não, não é. Por exemplo, eu estou falando de uma terapêutica de um mês de R$ 350. Ok, ok. E quando a gente manipula isso, cai para R$ 150 no mês. Então, é bem atrativo. Ok. A Rebeca pergunta se alguma evidência e experiência com terapia hormonal além das citadas. Ah, bom, foi já o comentário aí que a Jéssica fez, a pergunta anterior da Jéssica, né? Já está respondida. A Patrícia Chagas, em relação aos peptídeos de colágeno, se você acredita que teria algum papel no tratamento da sarcopenia, se seria uma opção. Patrícia, é uma opção numa fase de reabilitação, não na fase aguda. Na fase aguda, o que vai mandar é o blend de proteína que você escolher se tiver a maior quantidade de leucina. Então, o whey, ele estrategicamente, ele tem um esvaziamento mais rápido, ele tem uma síntese melhor. E o peptídeo de colágeno, ele pode sim estar reservado para pacientes idosos que são mais intolerantes, pacientes que têm uma alteração digestiva, e aí é uma fase de reabilitação que eu acho que faz muito sentido usar essa estratégia para complementar e alcançar a meta proteica. Excelente. O Diogo, o Marcos pergunta aqui se existe alguma diferença da quantificação de atrofia diafragmática no paciente de ventilação mecânica, avaliado pelo ultrassom, na sua recuperação
com diferentes níveis de proteína oferecida. Se essa, se tiver diferença, se essa recuperação demora. Muito boa pergunta, Marcos. A gente tem isso em quadríceps. Se a gente fizer a inferência que eu falei, que se o quadríceps melhora nesse recrutamento, tanto de proteína quanto de exercício, faria sentido sim, mas a gente não tem um demonstrando especificamente. Vai sair um estudo agora, bem delineando isso, o ultrassom no diafragma com diferentes estratégias de quantidade de proteína. E essa diferença, ela vai, no mínimo, precisar de 4 semanas. A Lília está perguntando aqui, Leilão, sobre creatina. É, é super tentador. E nesse estudo, convido vocês, depois eu posso mandar e o Leilão manda aí no grupo, a lerem esse artigo da opinião dos 10 experts aí. Eles acham que é uma saída interessante, é muito bem indicado na fase de reabilitação, mas a gente não tem uma evidência dentro da fase aguda e na terapia intensiva. Mas na reabilitação, sem sombra de dúvida, não tem o que discutir da creatina. O Diogo, a sarcopenia é um problema importante que a gente precisa de parar de olhar como sendo uma questão relacionada apenas à terapia nutricional. Na verdade, é um problema que envolve todos os atores que atuam dentro da terapia intensiva, desde a sua suspeição diagnóstica, a medidas de prevenção e as medidas de tratamento que hoje vão, inclusive, até depois da saída da terapia intensiva. O que você acha como estratégia no sentido de tentar mobilizar os intensivistas, as pessoas que atuam dentro da terapia intensiva, ah, com o objetivo de olhar diferente para esse problema? A gente precisa... O que eu mostrei? Mostrei um termômetro. A gente já viu que ele é baixa muscularidade, perder músculo, guarda desfecho negativo. Mas nós, como equipe interdisciplinar, e aí quem levanta a bandeira do músculo? Porque quem gosta de ventilação mecânica deveria levantar essa bandeira. Quem gosta quem é da fisioterapia, funcionalidade, deveria levantar essa bandeira. A terapia nutricional deveria levantar essa bandeira. Quem gosta muito de estudar a disfunção do trato gastrointestinal deveria levantar essa bandeira, porque existe musculatura lisa. Então, a gente está falando realmente de uma situação onde faz uma interface não só com as equipes interdisciplinares, mas as equipes depois de reabilitação. E isso merece a gente impor uma temperatura. Uma estratégia de mobilização é muito urgente em relação a criar uma estrutura onde todo mundo fale essa mesma linguagem, sistematicamente, de maneira fácil, inclusiva, que não limita a pessoa a não fazer o diagnóstico porque ela não tem um instrumento, mas que a gente possa permear uma única bandeira de levantar isso. E como intensivista, a gente já sabe que esse paciente que perder mais músculo, que perdeu, é o paciente que vai se sair pior. A funcionalidade, a cognição. 5 anos depois, a gente tem estudos de pacientes que experimentam síndrome do desconforto respiratório. Mandatório, urgente, a gente criar uma sistematização e eu não sei se a gente pode falar mais do que isso, Edirmão. Ok, muito bom. Eu acho que... bom que tem mais uma perguntinha aqui. Em relação ao renal crônico, Diogo, se tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Ele foi testado em renal crônico até não dialítico, tá? E ele não tem contraindicação. Ele não tem dose tóxica. Então, ele é uma estratégia, inclusive para esse paciente, porque a gente ficava muito limitado no paciente não dar proteína para um paciente que não entrava na diálise,
e aí a gente lança a mão do HMB. Legal. Turma, algum comentário, mais alguma pergunta? Diogo, acho que foi um aperitivo aí para a gente ter aí a ideia da importância da sarcopenia para o paciente crítico. A gente não pode adiantar, mas nós vamos ter aí novidades de ações aí da AMIP com relação a esse tema. O Diogo está encabeçando esse projeto, logo, logo vocês vão estar sabendo das novidades relacionadas a isso, mas acho que é muito importante, desde já, que a gente se conscientize da importância, da necessidade de envolvimento de todos, de que isso tem que ser uma ação do intensivista. O nosso paciente, mesmo aquele que não chega já com perda de massa muscular, ele poderá perder. Durante a pandemia da Covid, inúmeras vezes, a gente recebeu na UTI super idosos, que a gente tinha uma seleção muito rigorosa para a internação dos idosos sob ventilação invasiva no IANSP, no auge da pandemia, e a gente recebia aqueles super idosos e literalmente a percepção era de que eles derretiam da nossa frente. A velocidade da perda de massa era um negócio assim assustador. Então, acho que é importante o nosso olhar para que esse inimigo deixe de ser invisível para nós. Obrigado aí, Diogo. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado.